As queimadas no Maranhão cresceram 73,5% no mês de julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 71% das queimadas em imóveis rurais deste ano na Amazônia ocorreram para manejo agropecuário. Ao todo, foram 1.871 focos de incêndio nos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia, enquanto em 2019 ocorreram 1.078 focos de queimadas. No bioma Amazônia, o aumento de queimadas foi ainda maior, 181%, enquanto que em junho de 2019 ocorreram 86 focos de incêndio. Em 2020, esse número subiu para 242. Apenas houve redução das queimadas na Caatinga. Em Bacabal, neste período de escassez das chuvas, o 6º Batalhão de Bombeiros tem tido muito trabalho no atendimento de ocorrências envolvendo queimadas em vegetação. Essas queimadas trazem riscos às residências e à saúde da população, como, por exemplo, doenças respiratórias. O Corpo de Bombeiros Militar, aqui em Bacabal, representado pelo 6º BBM, nós cobrimos uma área de 15 municípios. Então, atualmente, nós temos uma média de ocorrência de atendimento de ocorrências de 3, 4 ocorrências de queimadas por dia. O número de registros ele é bem maior, né? Devido à escassez de recursos, à necessidade de que nós façamos uma triagem para verificar quais são aquelas ocorrências que têm maior potencial de risco que nós possamos atender, certo? Estamos na vigência de um decreto estadual de agosto, já desse ano de 2020, que proíbe a realização de queimadas até o dia 10 de novembro. O objetivo desse decreto é justamente evitar, né, que as pessoas elas possam realizar esse tipo de procedimento. Ele proíbe a realização de queimadas para realização de limpezas ou manejo, né, de vegetação. Nós temos observado que muitas pessoas, às vezes até por desconhecimento, né, têm descumprido esse decreto. Aqui na unidade nós já realizamos inclusive conduções para a delegacia devido ao descumprimento desse decreto, uma vez que a pessoa que descumpre, né, essa determinação, ela está sujeita às responsabilidades civis, administrativas e criminais. Então, o que cabe, caso sejam identificados os autores, é que eles sejam conduzidos para a delegacia e possam responder, né, por esse crime. É importante que as pessoas evitem esse tipo de procedimento. Aqui na região, o clima, né, e o tempo, ele já favorece muito. A gente tem muitos ventos, a umidade é muito baixa e quando nós temos o nosso período chuvoso, ele é muito intenso. E por ser muito intenso, favorece, né, que aumente muito a vegetação. E quando a gente tem o período da estiagem, a gente tem uma grande quantidade de combustível em abundância, e aí qualquer queimada ela tem um potencial aí de risco bem maior, porque é muito material para queimar. Os maiores danos que são causados por essas queimadas, né, são danos materiais na zona rural, principalmente nas fazendas, né? Há grande quantidade de danos, as pessoas perdem os pastos, cercas nas fazendas, até o rebanho, né, está sujeito ao risco. E na zona urbana, os maiores prejuízos são a emissão de fuligem, a emissão de fumaça. Nós estamos num período aí crítico devido à pandemia e se sabe que um dos principais problemas causados pela Covid é justamente o comprometimento do sistema respiratório. Então, a necessidade de que nós tenhamos uma cautela um pouco maior, né, que as pessoas elas evitem ainda mais esse tipo de procedimento, uma vez que nós já não estamos mais aí trabalhando no sentido de prevenir riscos e danos materiais, mas risco à saúde. Com relação a esse decreto, que vai até o mês de novembro, ele pode ser estendido a mais dias até que chegue o período invernoso? Isso é uma decisão que cabe ao governo, né? Então, assim, a possibilidade existe sim, mas tudo vai depender
de como se comporte, a gente vai depender da questão do tempo, né? Se as chuvas já começarem a se apresentar e essa estiagem ela reduza logo, provavelmente não, né? Geralmente quando o decreto ele é realizado já é baseado em estudos que foram feitos previamente e baseado também nas observações que nós temos dos anos anteriores. O próprio decreto ele já prevê que para caso haja a realização dessas queimadas, há necessidade que seja solicitada uma autorização, né? A Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela solicita ao Corpo de Bombeiros que possa fazer um estudo e, caso seja possível, autorizar a realização dessas queimadas, tá? Então, caso alguém se depare com uma situação de queimada, alguém que está realizando a queimada, pondo em risco as propriedades ou a vida de outras pessoas, é importante que essas pessoas elas denunciem, né? E caso hajam essas queimadas, é importante que solicite o apoio do bombeiro, porque é um quadro especializado que vai atuar de uma forma técnica, né? Tanto combatendo o incêndio, tanto quanto protegendo, né? Tanto as vidas quanto os bens que ali estejam em risco. Então, o que nós aconselhamos é que solicite, né, o atendimento do Corpo de Bombeiros para que essa ocorrência ela seja atendida da forma mais técnica possível. A realização de fogo de artifício, como show pirotécnicos, há necessidade de que isso se dê através de uma pessoa que tenha um treinamento específico para esse tipo de procedimento. E também há necessidade de que tenha uma autorização do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros ele vai precisar analisar a localização onde está se dando esse evento, analisar a questão de uma planta de localização, quais são as edificações que ficam naquele local. Não é permitido que seja realizado em proximidade de edificações onde haja o armazenamento de materiais combustíveis e inflamáveis, bem como alguns tipos de edificações, como igrejas, escolas, asilos. Então, há necessidade de que solicite essa autorização para que o Corpo de Bombeiros possa verificar se é possível realizar naquele local. Algumas medidas são necessárias, como, por exemplo, que se garanta um distanciamento mínimo em relação ao público que vai estar presenciando aquele evento, o local para onde serão direcionados esses fogos de artifício não pode ser direcionado para vegetações. Então, assim, para que isso seja realizado, precisa de todo um procedimento, justamente para evitar esse tipo de coisa, porque a realização dessa queima de fogos, ela pode, inclusive, vir a resultar em um foco de incêndio, né, que pode se propagar e pode perder o controle e se tornar uma queimada. As pessoas que realizam isso sem que tomem as devidas providências, as devidas cautelas e o devido procedimento, né, elas estão sujeitas a serem responsabilizadas civil, administrativamente e criminal, ainda que de forma culposa.